Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui dar fim um embate teológico sobre Deuteronômio 24. E um irmão aqui falou que ele colocou o Deuteronômio 22 como explicação para que Deuteronômio 24 eles não haviam se deitado ainda como marido e mulher, não tinha acontecido a conjunção carnal. Amados, quando a gente estuda a Bíblia, nós temos que entender todo o contexto. Deuteronômio 22 fala de uma fornicação, uma suposta fornicação, enquanto Deuteronômio 24 fala de adultério. Vou ler para vocês Deuteronômio 22. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la, então casou e deitou com ela, e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. Então aqui está esse marido está falando que ela tinha cometido fornicação antes de se casar. Ele estava alegando isso. Se ela cometeu ou não, a gente não sabe. Estou falando do texto, tá? A gente tem que se ater ao texto. Então ele está falando: olha, essa minha esposa, fui me deitar com ela. Quando me deitei com ela, descobri que ela não era mais virgem. E por quê? Porque no Deuteronômio 22, no versículo 23, diz o seguinte: se numa cidade um homem encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Eliminem esta contaminação. Eliminem o pecado. Então, aqui se trata de uma pretensa fornicação. Uma mulher que havia se deitado antes de se casar. E agora Deuteronômio 24 fala o seguinte. Vamos lá, Deuteronômio 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, está dizendo aqui o que ele encontrou nela? Não está dizendo. Não está dizendo que ele encontrou nela que ela não era virgem. Não. Por causa da dureza do coração do homem. Então, ele pode não ter gostado do corpo dela, pode ter achado ela nua, feia, pode ter achado ela porca, pode ter... Existe um monte que não está falando o que era. Ele encontrou algo. Depois não quiser mais por ter encontrado algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher, uma certidão de divórcio que é dado somente àqueles que se casam, tá? E a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e se não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio. É a mesma coisa do primeiro marido, se tornar mulher de outro homem. Dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, se ela for viúva, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor, não tragam pecado sobre a terra que o Senhor Deus lhes dá por herança. Então, aqui está se tratando de um adultério. Por quê? Ela, de repente, essa mulher, ela não cometeu adultério, mas o marido deu a ela uma carta de divórcio, porque ele que foi o errado. Por causa da dureza do coração dele, ele encontrou algo, não está dizendo o que foi. Toma essa carta de divórcio, repudiou a mulher. Ela veio com a carta de divórcio, veio se casar com outro homem. Até então, não foi contaminada, mas quando ela se deitou com esse outro homem, foi contaminada. E Deus só falou assim, poderá ela voltar para o primeiro marido? Não, porque ela foi contaminada. Aí vocês podem dizer, então não vai poder? Deus sempre comparou Israel com Deus. Israel e Deus com casamento. Vocês vão lá agora para o livro de, se não me engano, é Jeremias. Jeremias capítulo 3. Vamos lá, meus amados. Jeremias capítulo 3. Para terminar. Jeremias 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Está repetindo o Deuteronômio 24. Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora quer voltar para mim? Olha, um adultério. Aí vou saltar aqui para poder não me alongar.
Aí fala sobre a infidelidade de Israel. Deuteronômio, Jeremias 3, versículo 8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Então, até então, Deus odeia o divórcio. Mas Deus resolveu se separar de Israel durante algum tempo por causa dos adultérios dela. Aí no Deuteronômio 24 não fala que não poderá voltar a esposa para o seu primeiro marido, visto que ela foi contaminada pelo pecado, pelo adultério, porque ela já foi casada pela primeira vez. Aí tá assim, ó, olha no versículo 11, no versículo 12 de Jeremias 3. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Lembra também do livro de Oséias. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante. Então, volte, ó esposa, para o seu primeiro marido. Você foi contaminada com o segundo marido, com o segundo casamento. Mas eu, o primeiro marido, estou aqui de braços abertos para você, desde que você se arrependa de todo o coração. Amados, finalizo aqui. Deuteronômio 24 e Deuteronômio 22, um fala de fornicação, uma pretensa fornicação, e o 24 fala do adultério, do casamento. Fique os irmãos na paz de Jesus.